Olá amigos do Big One Brasil, começando mais um vídeo aqui nessa sexta-feira para um final de semana que não tem NASCAR. A NASCAR respeita aí a Páscoa, para os pilotos passarem em família e tudo mais. Então vai ser um final de semana sem nenhuma das três categorias, mas nós estamos aqui no Big One firmes e fortes para fazer mais um vídeo. E antes de começar a assistir, já dê o seu like aí. Se você ainda não está inscrito no canal, assine também para você receber as notificações sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Hoje nós vamos começar uma nova sessão aqui no canal, eu vou chamar de sessão Beabá, que é uma coisa mais educativa aí, para trazer os novos fãs, respondendo algumas perguntas. Para aqueles antigos pode parecer algo muito batido e tal, cansativo, mas para quem está chegando agora na categoria, são coisas importantes aí, perguntas que a gente costuma ouvir e tal, curiosidades que o pessoal tem. Então o pessoal que já é das antigas, tem um pouco de paciência. O intuito do canal também é trazer mais pessoas para a categoria, mais pessoas gostando desse esporte. Então a gente vai fazer, às vezes, aí, esse tipo de programa para a gente responder algumas perguntas tidas como básicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as três categorias. Muita gente chega e pergunta, mas por que tem três categorias? Qual que é mais importante? Como é que funciona? Quais são as categorias e tal? Então eu vou tentar aqui passar algumas diferenças básicas, então, entre a Monster Energy NASCAR Cup Series, a NASCAR Xfinity Series e a NASCAR Gander Outdoor Truck Series, que são as três principais categorias. Hoje eu vou me tentar falar sobre o calendário, sobre o grid, sobre os motores, sobre o limite de provas em que o piloto da Cup pode participar de uma dessas categorias de base e para fechar sobre os modelos, né, quais são os carros que estão nessas categorias. Começando pelo calendário, vamos começar pela menor, né, pela NASCAR Gander Outdoor Truck Series, que tem 23 etapas na temporada, sendo que as 7 últimas compreendem aí os playoffs. Acho que é bom falar de playoffs também, né? Não estava aqui na pauta inicial, mas o que é os playoffs, né? Já que eu estou citando eles aqui, eu tenho que falar. A NASCAR, então, ela é dividida em duas fases, as três categorias. Ela tem uma fase de classificação e a fase de playoffs. Nessa fase de playoffs, apenas os pilotos que se classificaram para brigar pelo título durante as primeiras provas brigam pelo título nessa parte final. É uma parte eliminatória, a cada 3 provas sai um tanto de piloto da disputa, até que chega na última prova com 4 pilotos com chances de ganhar o título. Aquele que terminar na frente é campeão. A gente vai fazer um vídeo depois para falar especificamente sobre os playoffs, mas basicamente é isso a explicação. Então na Gander Outdoor são 23 provas, sendo que as 7 últimas fazem parte dos playoffs. Na NASCAR Xfinity Series, a segunda maior, vamos usar essa convenção então de grandezas aí entre elas, são 33 provas e também as 7 últimas fazem parte dos playoffs. E na Monster Energy NASCAR Cup Series são 36 provas, sendo que as 10 últimas provas compõem aí os playoffs. Vamos falar um pouquinho do grid agora, né? A quantidade de carros por categoria. A Truck Series, a Gander Outdoor Truck Series, que é a menorzinha delas, são 32 carros por grid, não pode ultrapassar esse número. Às vezes acontece de ir para algumas pistas no interiorzão assim, que eles nem conseguem ter os 32, mas o limite são 32. Na Xfinity Series, o limite são 38 carros, e na Monster Energy NASCAR Cup Series, 40 carros. Esse número foi reduzido alguns anos atrás, né? Eram 43, e reduziu-se para 40 carros, o limite máximo. Né? E novamente, inclusive na principal, existem provas que eles não conseguem ter 40 carros inscritos, vão para 38, 37, 39, o que é de certa forma meio triste, né? A categoria não conseguir encher o grid inteiro. Vamos esperar que melhores momentos venham para a NASCAR, aqueles momentos em que carros ficam fora, né? Precisa ser feita na classificação, e alguns carros nem conseguem se classificar. Uma realidade que acontecia muito no passado. Sobre o motor, tanto o da Xfinity Series quanto o da Truck Series, as duas categorias de base, o motor vai de 650 a 700 HP e na categoria principal 730 HP. Em circuitos superovais, como o Daytona e Talladega, por exemplo, eles usam uma placa restritora para que esses carros não atinjam velocidade muito exorbitante, porque são circuitos realmente de alta velocidade, onde não se freia, é pé embaixo o tempo todo. Mas nas outras pistas fica nisso aí que eu falei para vocês sobre a motorização.
Sobre o limite de pilotos da Cup Series correndo nas categorias de base, né? Até pouco tempo atrás não havia esse limite, inclusive os pilotos da categoria principal corriam nas outras categorias e poderiam disputar o título, inclusive, né? O Cal Edwards foi campeão e tal. A gente tem uma série de pilotos que foram campeões correndo nas duas séries ao mesmo tempo. E aí a NASCAR percebeu que não era tão legal, porque, sabe, tinha uma molecada que estava chegando, e a disputa não ficava muito limpa. Então a NASCAR, a primeira coisa que ela fez, ela aboliu essa questão. Tipo, o piloto da categoria principal, ele pode até correr, mas ele não pode mais brigar pelo título. E aí ela viu que continuou precisando de alguma mudança. O que ela fez agora? Agora o piloto até pode correr, mas ele não pode brigar pelo título. E tem um limite de provas também que ele pode disputar. Então na Xfinity Series são 7 provas e na Truck Series são 5 provas. Então aquela questão agora no começo do ano, muita gente falando, nossa, não estou aguentando mais esse Kyle Busch, ele corre em todas e vence e tal, eu nem vou assistir mais corrida quando eu ver que ele está correndo na Truck Series, porque não tem disputa, não tem graça. Calma, gente, ele só pode correr 5 no ano. Se não me engano, ele já correu 3 ou 4, então daqui a pouco ele estoura o limite e vocês não vão ver mais Kyle Busch na Truck Series. E na Xfinity Series são 7 participações, então calma que vocês vão ficar livres. Eles também não podem correr nas provas do Dash for Cash. O que é Dash for Cash? Vai vir um programa pra frente para falar sobre isso, calma. E eles não podem correr nos playoffs também. Então a NASCAR está arrumando um jeito de limitar o máximo possível. Eu acredito que vai chegar o dia em que ela vai proibir, literalmente, aí, pilotos de categoria acima correr na categoria abaixo. Vamos ver, uma percepção que eu tenho aí. Apesar que existe uma força, uma pressão muito grande de patrocínio, mas ela vem limitando isso. E pode ser que chegue ao momento que a gente não veja mais pilotos da Cup correndo, tanto na Xfinity quanto na Truck Series. Para fechar, vamos falar um pouquinho sobre os modelos, pessoal que gosta de carros aí, saber qual é o modelo. Na Truck Series os modelos são, né, a Ford corre com a F-150, a Chevrolet com a Silverado e a Toyota com a Tundra. Na Xfinity Series o Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro SS e o Toyota Supra. E na Monster Energy NASCAR Cup Series é o Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro ZL1 e o Toyota Camry. São esses modelos aí que estão nas pistas. É isso, o primeiro programa do Beabá. Se você tem um colega que, sabe, não entende muito bem a diferença das categorias, e recomenda esse vídeo para ele, passa para ele, para a gente trazer assim, as pessoas para assistir a NASCAR. Porque a NASCAR é muito legal. Mas a Truck Series então é a categoria de base, e aí ele vai subindo para Xfinity, para Cup Series, igual na Fórmula 1, que tem F3, a Fórmula 2 e Fórmula 1. Não é. Lá na Fórmula 1, basicamente, eles meio que tem que fazer esse caminho até agora, por causa da regra da superlicença, de conquistar pontos e tal, e fazer esse caminho. Aqui na NASCAR, um piloto pode chegar direto na Cup, né, na principal, por exemplo. Foi quando aconteceu com pilotos. Montoya, quando veio, teve que fazer umas adaptações nas categorias de base ali e tal, mas já passou direto. Então, quando chega um piloto assim de renome, ele não precisa passar e tal, já chega lá direto. Existem pilotos que já começam na Truck, pula para Monster, ou começa na Xfinity. Então não tem muito essa questão, essa ligação, sabe, amarrada de tem que passar. É o ideal, né? A gente vê que é o ideal para o piloto ir se desenvolvendo e aprendendo, principalmente quando é um jovem e tal. Mas não tem nenhuma obrigação e tal. Nossa, eu preciso fazer isso para fazer isso, e só então pode chegar aqui em cima. Não existe essa obrigação na NASCAR. É isso, espero que tenham entendido aí. Se ficou alguma dúvida, se você que está assistindo é realmente um cara que não acompanha a NASCAR e ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários, a gente vai responder todas as perguntas que chegarem. Mandem sugestões, vocês estão chegando agora na NASCAR também, coisas que vocês não entendem, que parece muito nebuloso. Mande que a gente responde, a gente faz um programa só para responder isso, aqui nessa playlist que está sendo criada agora de Beabá da NASCAR, para vocês, novos fãs que estão chegando agora. Espero que tenham gostado, dê o seu like, assine o canal e a gente se vê na próxima edição.